Outro assunto que eu gostaria de comentar, saber um pouquinho mais, é sobre os manguezais, né, que também estão muito presentes na nossa costa e muito ameaçados. O que você pode falar um pouquinho? Eles têm uma importância, enfim, eles são bastante relevantes para a qualidade do ar, a captação de carbono. Estão ameaçados também, é isso? A gente tem no Brasil a maior extensão contínua de manguezais do planeta, né, que está concentrado na costa norte, do Amapá até o Maranhão. E aí você tem a presença de manguezal até Santa Catarina, no Brasil. Essa presença é muito importante, porque isso por si só já provê todos esses bens e serviços, né? Tanto berçários de estoques pesqueiros, como a Leandra comentou, mas na captação de carbono, na manutenção da linha de costa. Foi provado, por exemplo, que na época daquele grande tsunami na Ásia, as áreas que ficaram intocadas foram as áreas que tinham manguezal. As outras áreas foram absolutamente devastadas e muitas pessoas morreram. Então, quer dizer, eles têm esses benefícios todos. E hoje em dia eles estão muito ameaçados, não só pela colocação das cidades, que a maioria das cidades estão no litoral e estão em áreas de manguezal, né? Recife, outras áreas todas devastaram os seus manguezais para se instalarem, como a questão da carcinicultura, que isso é muito importante, é um impacto muito forte, e as mudanças climáticas, que aí também é uma coisa global. Então, como é que a gente pode até reduzir as mudanças climáticas? A gente não tem como reduzir, mas a gente tem como minimizar os demais impactos. O Brasil tem desde 2006, então, um plano estratégico de áreas protegidas. O que prevê esse plano? Tem algumas metas especialmente voltadas para a proteção de áreas marinhas, costeiras? Na realidade, o plano foi uma resposta que o Brasil deu ao plano de trabalho de áreas protegidas da Convenção de Diversidade Biológica. Então, a Convenção tem o plano de trabalho de áreas protegidas, o Brasil fez o seu plano estratégico, que naquela época tinha algumas metas para 2010 e 2012. No caso das áreas marinhas era até 2012, no caso das áreas terrestres até 2010. O que aconteceu? O plano, na realidade, para a gente, ele é muito estratégico porque ele reconhece, além das unidades de conservação, outras áreas que contribuem com a conservação da biodiversidade, como terras indígenas, como alguns territórios quilombola e como também zonas de exclusão de pesca na parte marinha. Ele reconhece que essas áreas podem ser usadas para a conservação, mas não necessariamente elas servem para isso. Então, o desafio da gente hoje em dia é reconhecer que áreas estão contribuindo ou não. E de lá para cá, o que aconteceu foi que a Convenção, em 2010, chegou à conclusão que tinha falhado, né? As metas, quase nenhuma das metas colocadas lá atrás foram cumpridas e o mundo inteiro está perdendo biodiversidade, continua tendo a perda. Então foi pactuado novamente no âmbito internacional na Convenção o novo plano estratégico, que é chamado Plano 2020, ou Metas GSX, que são 20 metas até 2020. Então a gente ganhou um tempinho a mais para cumprir essas metas, que agora está lá muito claramente estabelecido, que para a parte terrestre são 17%, para a parte marinha 10%, além de todas as outras metas de efetividade, manejo, financiamento, etc. O Brasil vai conseguir, na opinião de vocês, cumprir essas metas? As metas de Aichi, né, para 2020, assumidas aí pela Convenção sobre diversidade biológica, né? O que vocês pensam? O que você acha, Leandra? Olha, eu acho que a sociedade civil, a última coisa que ela pode perder é a esperança, né? Então, acho que é nosso dever, né, cobrar do governo que cumpra essas metas e contribuir, inclusive, na construção, né, dessas políticas públicas para que essas metas sejam cumpridas, né? Eu acho que até 2020 a gente tem 8 anos de muito trabalho pela frente e acho que a gente não pode jogar simplesmente essa responsabilidade para o gestor público, para os órgãos de governo. Eu acho que a gente tem que construir essa ação conjunta, que ela seja de forma participativa e, sem dúvida nenhuma, a gente quer contribuir para que essa meta seja de fato alcançada. Legal. E Ana Paula? Eu acho que se a gente tiver realmente essa parceria de todos, a gente consegue cumprir. No caso das áreas protegidas, sim. A gente hoje em dia, se você olhar o território como um todo, a gente já tem 17,6% terrestres já sobre algum tipo de unidade de conservação. Se a gente acrescentar aí algumas terras indígenas, esse número já vai ser elevado. Esse número não é o mesmo proporcionalmente por biomas, mas a gente tenta atingir isso com a criação de novas unidades ou até mesmo com o reconhecimento de outras áreas que contribuem.
Na parte marinha que a gente está com um grande desafio, mas eu acredito que se a gente realmente tiver parcerias e tiver esse apoio da sociedade como um todo, a gente consegue chegar lá. Certo. Leandro, uma última questão. Você defende a criação de uma política nacional dos oceanos, você representando a SOS Mata Atlântica. Por que você sai na defesa, na reivindicação de uma política nacional? Por quê? Olha, a gente tem feito um trabalho esse ano junto à Frente Parlamentar Ambientalista no Congresso, porque o tema marinho ele é muito pouco discutido dentro do Congresso Nacional. Então a gente começou um trabalho em 2009 e 2010, junto à Frente Parlamentar Ambientalista, onde a gente criou um GT da Conservação Marinha, onde fazem parte várias organizações da sociedade civil. E essa frente parlamentar, junto com esse GT, estão começando a fazer um levantamento de tudo quanto é política pública relacionada a usos do mar. Né? Nisso cabe pesca, cabe petróleo, cabe... a ideia é que ela não se sobrepõe ao Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro, pelo contrário. Né? A Ana Paula comentou bem que o que falta mesmo é da área marinha. Né? O costeiro até tem bastante proteção. Então a ideia é que a gente trabalhe do limite do Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro para fora, né? Para que o Brasil não seja um país de costas para o mar, pelo contrário, seja aberto a isso e possa regular os usos que tem nesses 3 milhões e 500 quilômetros quadrados. Então, a ideia é construir, junto com organizações da sociedade civil, junto com os órgãos públicos, junto com a academia, uma proposta do que seria o plano nacional, né, uma política nacional para os oceanos, para que elas possam ser integradas, para que a gente tenha os usos econômicos compatibilizados com a conservação da natureza. Então, essa é a ideia, a SOS Mata Atlântica está liderando esse processo junto a alguns deputados da Frente Parlamentar e a gente espera que isso possa contribuir, porque o governo brasileiro assumiu agora na Rio+20 várias metas, né, para além das de Aichi, várias metas para a conservação dos oceanos na Rio+20. Então, em 2014, essas metas têm que estar funcionando. O Brasil precisa estar preparado para essas metas. Então, a ideia é que a gente ajude, contribua e construa junto com o governo, com os demais atores da sociedade civil, esse caminho até 2014. Tá ótimo. Então, olha, muito obrigada pela presença de vocês Obrigada. aqui no estande do ECO. Eu estive com a Ana Paula Prats, responsável pela direção de áreas protegidas do Ministério do Meio Ambiente, e a Leandra Gonçalves, da SOS Mata Atlântica. Continue com a gente, então, na cobertura do 7º Congresso Brasileiro de Unidades de Conservação aqui em Natal. Muito obrigada.